Bom dia, estamos de regresso para mais uma edição da Opinião Livre, semanalmente aos sábados na Rádio Cultura de Ceia, entre as 11h e meio-dia e as 18 e as 19 horas. Como é hábito, o painel residente de comentadores, composto por João Mário Amaral, Pedro Marques, Manuel Leitão e Mário Branquinho. Ao longo dos próximos 45 minutos vou moderar a conversa. O meu nome é Ricardo Alvo. Hoje temos em cima da mesa um conjunto de questões, as primeiras duas eminentemente de caráter político. Falaremos ainda sobre a extinção do polo turístico da Serra da Estrela, ainda algumas questões relativas à televisão digital terrestre e há alguns problemas de cobertura no Conselho, bem como a limitação de mandatos, a nova lei que limita os mandatos dos eleitos locais. Mas vamos começar pelas questões eminentemente políticas. Um facto relevante da última semana que passou, o anúncio da candidatura ou da recandidatura de Carlos Filipe Camelo à Conselhia do PS. João Amaral, que primeira leitura sobre este anúncio no Partido Socialista? Bem, boa tarde. A primeira questão é que me parece que é uma escolha acertada por parte do Partido Socialista, uma vez que o Dr. Carlos Filipe, para além de membro do Conselho Nacional, tem dado provas de ser um líder à altura das responsabilidades que lhe têm sido colocadas sobre ele. É uma pessoa de consensos, tanto quanto eu o conheço, na prática política, e em termos pessoais é um amigo de há longa data, pelo qual tenho grande consideração e respeito, e que vejo esse meu respeito e essa consideração espelhada na forma como ele atua, e em nada me desmerece qualquer comentário que não seja abonatório, e desejar-lhe as maiores felicidades se efetivamente a eleição o recandidatar e o reconduzir no trabalho que tem tido até aqui à frente do Partido Socialista em Ceia. Pedro Marques, que leitura estritamente política faz deste anúncio, enquanto Presidente do Partido, claro, não tanto enquanto... Sou muito amigo do Filipe Camelo, obviamente. Conforme já foi dito, só lhe desejo os maiores êxitos, caso seja eleito. Parece-me que o Partido Socialista, enfim, resolveu e resolve ter o líder da Câmara e o líder municipal como líder do partido, mas tudo bem, não tenho absolutamente nada a dizer, nem o Partido Social Democrata tem absolutamente nada a intrometer. Portanto, isto é uma questão de foro interno do Partido Socialista. O Partido Socialista tem os seus estatutos, tem os seus órgãos, tem as suas regras, e a partir daí define. Portanto, se é verdade que ele, se ele for eleito, estamos cá para colaborar, para conversar e para ter um tratamento, como eu tenho tido até hoje com ele, de alguma cordialidade, e, portanto, só lhe desejo, obviamente, o maior sucesso. Muito bem. Não, então... Esta recandidatura do Dr. Filipe Camelo é uma recandidatura que me parece que era esperada, e por isso nós temos uma relação institucional e de amizade muito cordata. Eu pessoalmente desejo-lhe as maiores felicidades. Em relação à situação à recandidatura propriamente dentro do Partido Socialista, o Partido Comunista, a CDU, não se imiscui não se intromete na vida interna e das escolhas do Partido Socialista, de maneira que, mais nada, só lhe desejamos as maiores felicidades. Muito bem. E que continuemos nesta convivência saudável que temos tido até agora.
E é tudo. Mário Jorge, em nota à imprensa, o partido fala numa mobilização notável, atendendo a que o PS, estando na Câmara, já não está no Governo. Que leitura era expectável este avanço do atual Presidente da Conselhia? Eu acho que o Filipe Camelo tem um caminho difícil pela frente, mas em boa altura ele anunciou a recandidatura ao Partido Socialista e anunciou numa circunstância que eu julgo que é bastante positiva, ainda para mais num jantar de mais de 200 militantes, portanto revela também a dinâmica do partido numa altura de dificuldades, em que a política merece muito descrédito à direita e à esquerda, e, portanto, acho que os partidos, sobretudo em ceia, devem viver de dinâmicas, não devem resumir-se a reuniões de 4, 5, 6, 7 pessoas, portanto, quanto mais abrangência, melhor. Gostei do discurso e daquilo que li também nos jornais ou nos blogs, do discurso da abertura do partido à comunidade, e, portanto, entendo que é uma nota positiva e que o Carlos Filipe Camelo é a pessoa certa neste momento e cada vez mais para conduzir quer o Partido Socialista, quer a Câmara Municipal. Muito bem, outra questão eminentemente política, a renúncia ao mandato por parte do deputado na Assembleia Municipal de Ceia, que de resto foi o cabeça de lista da coligação PSD, CDS-PP, a Assembleia Municipal, Michael Stephen Silva. João Mário, um breve comentário a esta questão. E que leitura faz deste pedido, desta renúncia a este mandato, atendendo a este facto, e é por isso que estamos a comentá-lo. Não se trata de um deputado qualquer, trata-se do cabeça de lista da coligação à Assembleia Municipal. Poderemos estar aqui a falar de quê? De impreparação, de motivos pessoais. Desconhecemos, de resto, os verdadeiros motivos que o motivaram a pedir a renúncia, mas que leitura se pode fazer? A leitura que se pode fazer, efetivamente, é que o Michael, com todo o respeito que eu tenho por ele, fartou-se de qualquer coisa, e a democracia é feita de este tipo de pessoas que no momento certo estão onde devem estar e quando entendem que não devem estar por alguma razão, retiram-se muito naturalmente. A democracia permite-lhe isso. Apesar de eleito, ele entendeu não dever continuar o seu mandato. São questões do foro pessoal, provavelmente. Poderá haver um mal-estar, provavelmente, que o tenha conduzido à tomada dessa decisão. Mas, enfim, melhor que ninguém, ele próprio saberá explicar à comunicação social, se assim for interpelado nesse sentido, de explicar as razões que estiveram por trás da renúncia a esse ato de responsabilidade que ele foi cometido. Muito bem. Pedro Marcos, isto não me reflete também um pouco, e acontece um pouco em todos os partidos, em períodos pré-eleitorais, muitas vezes há uma certa dificuldade em trazer pessoas para a vida política. Na altura da feitura das listas, muitas vezes as pessoas acabam por assumir determinados compromissos, e isso não é exclusivo do PSD, é extensível a outros partidos. Acabam por integrar um determinado projeto e depois acaba por se chegar à conclusão de que efetivamente não têm ou disponibilidade para o mesmo, ou tempo, ou até mesmo não se sentem preparados para o desempenho dessas funções. Bem, eu aqui gostaria de perder algum tempo sobre o primeiro aspecto. Eu não tive qualquer responsabilidade política, até porque eu não era presidente da Comissão Política do PSD, na elaboração e na escolha dos elementos para a Assembleia Municipal, para as diversas juntas de freguesia e para a variação. Portanto, a partir daí, enfim, eu, como próprio, fui candidato à Assembleia de Freguesia de Ceia e, portanto, também fui convidado e aceitei esse desafio. E o que toca aqui, e isso é importante, que quando, e o PSD vai com certeza absoluta em próximos
e na próxima legislatura e na próxima eleição ponderar muito bem o que se pretende e aquilo que as pessoas querem fazer. Portanto, nós sabemos perfeitamente o que é que pretendemos, nós sabemos perfeitamente com quem temos de contar e, portanto, enfim, se calhar aquilo que se pretendia na altura do Michael era algo que, se calhar, eventualmente, o Michael não estaria tão preparado, ou, não sei, ou alguma razão pessoal o fez e o levou a tomar essa decisão. Eu quero dizer claramente, porque não tenho, e este painel e este programa é ouvido por pessoas de vários quadrantes, incluindo as pessoas do meu próprio partido, o PSD, eu quero dizer claramente que a Comissão Política, neste momento, não foi pedida nem achada acerca da sua retirada da Assembleia Municipal. Penso que ele deve ter feito... Não foi comunicado à Comissão Política essa intenção? Não, sou claro e não tenho problema absolutamente algum dizer que não fui comunicado sobre isso. Aliás, nem tive que comunicar à Comissão Política, tenho que comunicar à Assembleia Municipal. Agora, parece-me... ao partido pelo qual foi eleito, uma questão pelo menos de cortesia. Há coisas mais graves. Portanto, o partido não poderia obrigar... Sim, isso é diferente. Se fosse o nosso caso. Isso é diferente. Não, mas se fosse o nosso caso. Eu não vou. Pronto, aliás, eu já levantei aqui. São questões internas de cada partido. Com certeza absoluta. Já levantei questões aqui em relação a um presidente de junta de freguesia que o Partido Socialista não sabia absolutamente nada do que se passava na freguesia, orientado pelo Partido Socialista. Portanto, não vamos falar. Não vamos agora para essas questões. Vamos falar concretamente dessa questão. Desta questão. Portanto, o Michael, a meu entender, foi uma pessoa que, sim senhor, foi escolhida, que eu apoiei e que também estive com ele na campanha eleitoral, só que pronto, se calhar por algum motivo pessoal, e aí não ponho em causa, ele não foi capaz de dar conta do recado. Pronto. E não deu conta do recado, eu fiz, e então eu, quando tomei conta do partido, e conversei, aliás, com os vereadores e com os membros da Assembleia Municipal, no sentido de que alguma coisa tinha que ser mudada. Portanto, o nosso candidato teria de ter uma atitude mais interventiva, mais participativa na Assembleia Municipal, o que, por questões que ele saberá explicar, não aconteceu. Não forcei, e a Comissão Política não forçou a sua admissão, apenas solicitámos uma definição. Pronto, e, enfim, ele definiu como tinha que definir. E nesse aspecto, nem me vou alongar absolutamente mais nada. Absolutamente mais nada. Muito bem, Manuel, então, esta questão assume particular relevância, não falamos de um deputado qualquer, estamos a falar do cabeça de lista do PSD e, sem pôr em causa a legitimidade que cada um tem, obviamente, que terá as suas razões para abandonar ou para renunciar ao mandato. Claro, e depois daquilo que foi dito, eu penso que não é por ser o cabeça de lista, fosse que deputado fosse, penso que deve pelo menos uma explicação aos eleitores. Acho que isto é o mínimo, é dar uma satisfação, na medida em que ele está num órgão e foi eleito por um determinado número de eleitores, deve pelo menos, para com esses eleitores, pelo menos, uma explicação. Pelo menos era o que eu faria. Aliás, como também, enquanto eleito na Assembleia Municipal, represento um setor do Conselho de eleitos, de pessoas que me elegeram, e eu tenho que ter o comportamento que essas pessoas gostariam que eu representasse na Assembleia. A partir do momento em que eu passo a defender outra situação qualquer que não seja aquele compromisso que assumi, tenho que
tenho de explicar aos eleitores esta situação. Portanto, neste caso, penso que pelo menos o cabeça de lista do PSD deve uma explicação aos eleitores. E nesse aspecto era bom que a próprio rádio, junto do eleito, tentasse questionar. Já tem a ver com o critério territorial da situação, certamente. Mas é uma sugestão que deixo. Informativo, o assunto terá quanto ao resto, o resto são questões do funcionamento interno do PSD, quer dizer, aí não. Muito bem. Mário Jorge, que a primeira leitura se faz desta questão? Obviamente que começo por aí, é uma questão interna do PSD, o que não deixa de ter impacto público, tratando-se do candidato número 1 a um órgão tão importante como é a Assembleia Municipal, tendo em conta também a tradição até do PSD, mas também do PS. O PS já apresentou candidatos de vulto, digamos assim, o próprio Pinamor, que já foi presidente da Assembleia Municipal. O PSD já apresentou como candidato noutros atos eleitorais Sousa Lara, por exemplo, o Dr. Orquídea Lopes. Portanto, são pessoas que de alguma maneira têm responsabilidades porque são indicadas para presidir um órgão da importância que é a Assembleia Municipal. Portanto, tem expressão pública. O facto de um cabeça de lista renunciar a um mandato. Tanto mais que houve ainda outra baixa que eu julgo também importante na Assembleia Municipal da bancada do PSD, que foi o Nuno Almeida, que eu julgo que era uma pessoa que dava um contributo muito importante ao debate e que, de alguma maneira, também foi uma baixa significativa para o debate, como digo, porque entendo que se há um lugar para o debate político, para a reflexão política, o lugar privilegiado de todos os órgãos políticos é a Assembleia Municipal. E, portanto, faz falta na Assembleia Municipal de Ceia... Mas isso tem sido ótimo para vocês. Mais, estou a falar com seriedade do assunto e com a importância que o mesmo merece. Faz falta mais intervenção do lado da bancada do PSD em assuntos de extrema importância para o Concelho de Ceia. Porque quem assiste às Assembleias Municipais verifica isso. Verifica que os deputados do PS deitam os foguetes, apanham as canas, e do lado do PSD há uma ausência de debate. Eu estou a dizer isso com seriedade. Eu sei. Há uma ausência de intervenção e isso não é salutar para a vida pública, política do Concelho de Ceia. Muito bem. Antes de passarmos a outro tema, dá-me a ideia que o Pedro quer abordar alguma questão. Rebater aqui duas coisas. Primeiro, com a mesma frontalidade que eu disse aqui, que não tinha conhecimento como presidente do PSD de Ceia e não fui eu o responsável portanto, pela elaboração das diversas listas para as autárquicas, também eu digo que houve elementos, obviamente, que por razões, e aquilo que me chegou, nomeadamente do Dr. Nuno Almeida, do que me chegou e que foi à Comissão Política, foi meramente razões pessoais que abandonava a Assembleia Municipal. Entretanto, sempre disponível para colaborar com o partido, para colaborar connosco em toda a vida política e partidária do partido. Portanto, nesse sentido, enfim, o Dr. Nuno Almeida teve a dignidade de nos informar e de informar a Comissão Política nesse sentido. Já o enfermeiro Michael não o fez, obviamente, mas também compreendo, ou eventualmente poderei compreender o porquê, ou talvez a razão dele não ter feito, ou uma questão talvez de falta de comunicação. Seja como for, o que me parece neste caso é o seguinte: eu reconheço claramente que o partido não tem tido uma intervenção muito mais ativa, muito mais dinâmica na Assembleia Municipal, talvez por alguma impreparação da parte dos próprios elementos. Mas isso, como digo, não é da minha responsabilidade. Da minha responsabilidade, se eu entender que devo ou não recandidatar-me, até porque
no segundo semestre de 2012 vai haver eleições para a Comissão Política do PST em Ceia, portanto, em princípio, será quase da minha responsabilidade, entre comas, obviamente, da Comissão Política que eu lidero, a elaboração das novas listas e das próximas listas para as autárquicas. Portanto, o que passou, passou, o que está, não é da minha responsabilidade. A partir daqui para a frente, quem vier será da responsabilidade minha, se for eu, obviamente, a orientar esse trabalho. Que eu espero fazê-lo. Espero estar cá para dar essa minha colaboração. Colocamos um ponto final nesta primeira parte, fazemos uma curta pausa, voltamos já a seguir. Até já. Bom dia, estamos de regresso para a segunda parte desta edição de Opinião Livre, a opinião livre e a pluralidade de pensamento semanalmente, aqui na antena da RCS. E avançamos agora para outro tema que tem a ver com a extinção do turismo Serra da Estrela, do polo turístico da Serra da Estrela, que passará agora a estar integrada no turismo do centro. João Amaral, a marca Serra da Estrela fica salvaguardada com a extinção deste organismo? Bom, a marca Serra da Estrela é mais antiga que a região de turismo, portanto não vamos confundir a árvore com a floresta, não é? Vamos lá pôr as coisas no seu devido lugar. A marca Serra da Estrela ficou defendida quando o ex-primeiro-ministro, engenheiro António, sim, já foi, julgo que ainda foi, o António Guterres, numa primeira reestruturação que pretendeu a remodelação de todas estas áreas na grande área do turismo em Portugal. Mais tarde, houve uma tentativa por parte do engenheiro José Sócrates, também primeiro-ministro na altura, que não teve força para a pôr no terreno e daquilo que era uma provável e interessante remodelação nesta área da territorialidade, não teve força para a pôr no terreno, mercê de uma série de lobbies que na altura o obrigaram a tomar as decisões que vieram a desaguar no atual mapa territorial em termos de região de turismo. Este governo, no fundo, veio pôr em prática essa medida que devia ter sido tomada anteriormente. Não conheço em pormenor nem em profundidade quais foram os critérios que levaram a este tipo de decisão e de reestruturação territorial em termos de áreas, de regiões de turismo. No entanto, eu tenho uma opinião sobre esta questão. É que nós no estrangeiro, e é para lá que temos que vocacionar o nosso mercado, porque não faz sentido ter uma região de turismo ou uma estrutura, um polo turístico para uma região que tem para oferecer um pouco de montanha, um pouco de neve e muito pouco mais. Faz sentido nós investirmos numa região suficientemente abrangente que possa ser motivadora da vinda e busca de novos mercados no mundo. Eu não posso ir para o mundo vender umas centenas de quilómetros quadrados como sendo uma região de turismo. Nós somos um país de mar, somos um país de montanha, somos um país de verde, somos um país que tem muito mais para oferecer do que uma pequena parcela, de tal forma reduzida que não consegue ter expressão em contextos internacionais. Eu sou adepto de uma grande região de turismo, efetivamente, que possa propor vários cenários de lazer, possa propor vários cenários de territorialidade e de conhecimento sobre o território, maior diversidade na oferta, isso é o que vai automaticamente ser promovido, e que depois haja, efetivamente, aquilo que poderemos vir a chamar uma espécie de sub-regiões que localmente podem condicionar, melhorar, preparar pequenas áreas muito específicas, desde que para isso haja razões para se poderem fazer. Por aí eu alinho nessa reestruturação. Agora, quando se diz que vamos perder o turismo da Serra da Estrela, é como andar a dizer que vamos perder as freguesias, ou vamos perder isto, ou vamos perder aquilo. Aqui ninguém perde nada.
Claro. Trata-se de uma reestruturação de base, ninguém vai levar a Serra da Estrela para lado nenhum. A Serra da Estrela vai continuar a ser representada em grandes mercados internacionais. A Serra da Estrela vai continuar a ter a sua soberania própria em qualquer região no centro onde venha a ser enquadrada e provavelmente vamos vender Serra da Estrela ao lado de Fátima, ao lado de Aveiro, ao lado de Figueira da Foz, ao lado de Leiria, ao lado de uma beira baixa, ao lado de uma beira alta, cheia de especificidades a norte da Serra da Estrela. Portanto, se calhar vamos arranjar um maior mercado para mais produtos, aonde a Serra da Estrela também fará parte desse pacote. Eu julgo que se isto for levado com seriedade, com trabalho e com rigor naquilo que efetivamente a Serra da Estrela merece ser tratada, nós só temos a ganhar nesse cenário. Porque uma coisa é apresentar uma grande região onde um dos principais polos de atração é a Serra da Estrela. Outra coisa é apresentar um produto só Serra da Estrela. Isto só Mário. leva a crer que faz mesmo falta a regionalização. Porque quando nós estamos a criar mais ou menos regiões de turismo que coincidem com as 5 regiões do país, portanto, isto é um contributo para os adeptos da regionalização. Eu sou um adepto da regionalização. Eu também. Eu estou a dizer isto no sentido positivo. E ela está feita. Eu também. Ela está feita. Eu não estou contra, depende do modelo da regionalização. Estamos aqui perante um caso não, concreto. Da regionalização de José Junqueiro, pá, por amor de Deus. Estamos Tema aqui, que podemos abordar em edições futuras. estamos aqui Conclui, perante um mas- caso concreto de como se pode contribuir para a valorização de um setor, neste caso turístico, que é ganhando escala. Eu acho que a região de turismo da Serra da Estrela, toda esta região tem muito a ganhar nesta congregação, digamos assim, da diversidade que vai do mar até à montanha e, portanto, tem mais para oferecer ao turismo e é mais vendável ainda, portanto, tendo esta escala. Em contrapartida, verificamos que ainda há aqui muita manta de retalhos. O nosso processo administrativo do território ainda está muito numa manta de retalhos, porque depois temos o turismo arrumado desta maneira, a saúde arrumada de outra maneira, a educação arrumada de outra maneira, os tribunais de outra, e portanto verificamos que é complicado, porque é muito complicado. Depois ainda temos as comunidades intermunicipais dentro dessas regiões que Essa é a grande regionalização que está em cima da mesa. exatamente. Portanto, há estas contrariedades, mas no entanto, no que diz respeito à região da Serra da Estrela, acho bem que esta questão se ponha, salvaguardando-se obviamente a marca Serra da Estrela, que eu acho que pode ser dado um contributo para que isso seja salvaguardado noutros patamares, noutros palcos. Mas Ceia tem condições, a questão que eu deixo julgo aqui, que a sim. Ceia tem condições para assumir um novo protagonismo? Tem, porque tem parceiros suficientemente fortes, e eu acho que isso é uma conversa que se pode vir a ter mais lá para a frente, com mais substância, com mais conhecimento das causas, mas para já, assim, é uma primeira impressão. Eu julgo que Ceia tem capacidade para liderar este processo, mesmo concorrendo com a Covilhã ou com outra entidade, ou com outro concelho, porque Ceia é a porta natural para a Serra da Estrela, tem as suas potencialidades, tem parceiros, tem associações produtores, tem empresas, tem agentes económicos suficientemente fortes para se juntarem em agência ou naquilo que se queira chamar, para que essa defesa dessa marca possa ser cada vez mais salvaguardada e direcionada para o Concelho de Ceia. Já percebi que o Pedro Marques concorda um pouco com esta visão. Claro, com certeza absoluta. Aliás, eu faço a primeira questão. Região de Turismo Serra da Estrela, o que é isso? O que é que, ao longo destes anos todos, a região de turismo da Serra da Estrela proporcionou no sentido... Calma, estou a falar... Extremista, não? Não, mas podemos discutir isso à vontade. Em quê? E para que lado? E para que zona? E como é que o fez? E como é que agiu ao longo destes anos todos? Sabemos disso, aliás, com certeza absoluta. Aliás, toda a gente dizia que havia fatores de não desenvolvimento da região da zona da Serra da Estrela, por causa havia uma coisa chamada RTSE, que estava sediado num lado ou no outro, ninguém sabe onde é que estava. Tem na Covilhã, sediada na Covilhã. Exatamente. Sabe-se. Eu sei, mas as pessoas... E para saber que temos uma grande dificuldade. Portanto, eu penso que realmente o que é importante aqui é o seguinte, ou apostamos
numa área, não vou entrar na regionalização, no processo de regionalização, porque não interessa neste caso, mas apostamos realmente em que a nossa zona, a nossa região, o produto Serra da Estrela, seja vendido, seja divulgado, seja, enfim, propagandeado, além fronteiras, além região centro, ou região norte, ou região sul, com mais força, integrado obviamente noutras situações, que não só ficarmos aqui fechados na nossa região, chamada região de turismo Serra da Estrela. Mais força implica mais qualidade. Mais força implica maior divulgação. Mais força implica maior aposta nisto ou naquilo. E eu penso que, ao definirmos, não quer dizer que o produto, entre comas, obviamente, Serra da Estrela, não seja salvaguardado. Salvaguardado por quem cá está. Salvaguardado pelas nossas autarquias. Salvaguardado pelas nossas empresas. Salvaguardado pelas nossas associações. Mas que seja realmente integrado numa política global capaz de levar mais longe este nome Serra da Estrela. Muito bem. Manuel, então... Uma política regional. Global, tudo bem, mas não vamos entrar na regional. Vamos ouvir o Manuel, então, sobre esta matéria. Que primeiras impressões tem sobre este assunto? Eu acho que Ceia identifica-se com a Serra da Estrela, não é? E a Serra da Estrela vende mais do que... ou dentro da região, a Serra da Estrela vende mais do que outra coisa qualquer, do que outra região, não é? Do que a região centro, por exemplo. Sim. Há que demarcar bem a região. Mas vende como? Como é que vende? Explica-me lá essa melhor, que as pessoas não percebem. A Serra da Estrela vende mais do que a região centro, mas vende mais como? E em quê? Em quê que vende mais? Em termos turísticos. Ah, é? Eu penso que sim. Não, estás enganado. Desculpa lá, mas andamos aqui com números enganados. Em termos do turismo nacional, sim, provavelmente. Pois, mas tem épocas de pico e tem Segundo o épocas de destino muito baixo. turístico. Agora, porventura. do país, estamos a falar seguir do ao Algarve. turismo nacional. É um dos destinos mais... Não podes comparar, por exemplo, numa rota internacional, Coimbra, que é visitada por milhares e milhares de pessoas. Guimarães, Braga, Aveiro... Há alguma dificuldade em comparar com outras zonas, como por exemplo Fátima, num outro contexto, num outro turismo. Portanto, o que se pretende é que a região assuma todas essas particularidades e as venda em pacote. É mais fácil de chegares ao mercado com uma panóplia de oferta que consiga potenciar a vontade das pessoas virem cá, porque é isso que nós lá vamos fazer, é tentar atraí-los, como se diz normalmente. Atrair porquê? Pelos produtos que lhe oferecemos. É muito mais fácil atraí-los ao território, se tivermos vários produtos, do que atraí-los a um território onde lhe damos um monoproduto. Exatamente. Venha à montanha e não há mais nada. Vamos ter que... E depois a qualidade que a montanha tem para avançar para nesta altura do ano, porquê? A Serra da Estrela... Nesta altura do ano, o que nos preocupa é a falta de neve na Serra. Ainda na semana passada discutíamos aqui a questão da Feira do Queijo. Vamos ter que terminar esta questão. E portanto muita gente fugia porque deixou de haver. Vamos ficar por aqui relativamente ao ponto de vista. E se não houver neve, não há. E se não houver unidades hoteleiras, não há. E sabemos perfeitamente que a própria RTSE, a Região de Turismo Serra da Estrela, procurou também, de certa maneira, toda a gente sabe disso, ninguém vai dizer que não, porque não vamos agora dizer lá fora e aqui dizer que não, que também contribuiu para que certas unidades hoteleiras, assim como a questão do Parque Natural da Serra da Estrela, não se implementassem em Ceia, etc, etc. Portanto, e na nossa zona... Vamos avançar. Mais escandalosa é uma coisa chamada Torstrela, mas essa é outra coisa. Pronto, exatamente, também isso é outra coisa. A região turística é um tema interessante. Contribuiu muito para a valorização da Vamos ter ordem na mesa, vamos avançar para outro tema. Há uma nota que, em nome da Justiça, eu quero fazer. 30 segundos, João Manuel, para passarmos para outro tema. 30 segundos. A região de turismo da Serra da Estrela, enquanto existiu, fez o seu trabalho. Enquanto existiu. Pode ter tido defeitos, todas as instituições os têm, toda a forma de gestão é questionável, obviamente. Agora, fez um bom trabalho.
na área das judiarias, e é um mercado interessantíssimo. Muito. Fez um bom trabalho na organização da hotelaria e na promoção da mesma. E até dos investimentos hoteleiros. Portanto, eu quero deixar... Poderemos fazer... Tem a ver com os agentes económicos. Aonde os investidores quiserem investir. Poderemos fazer essa análise num momento posterior. Os investidores que quiserem investir aqui, só perfeitamente isso, quiserem investir aqui... O Pedro deve ter algum caso mal resolvido e depois está a generalizar, mas não podemos generalizar. Meus caros, vamos ter que avançar para o tema. Tenham paciência. Quem investe... que as pessoas falam diretamente... Quem investe... As pessoas falam... Não, eu falo daquilo que as pessoas têm falado ao longo deste tempo todo. Porquê é que Ceia está a perder face à zona da Covilhã? Essa é uma discussão que podemos ter. Qual disputa? Essa é uma questão. Essa é uma discussão que poderemos fazer no futuro. Vamos ficar por aqui relativamente a este tema. Não venhas dizer vamos ficar por aqui. Temos aqui uma barreira natural que não temos que ir para o lado de lá. Esse é um tema que. Há aqui uma barreira natural. Preenche por si só um programa. Vamos terminar. Nós no dia patrão, mas não lhe reconheço erros. Vamos terminar este tema. Mas eu não tenho. Edições futuras falaremos sobre. Se não há condições, temos 7 minutos. Está bem, paciência, mas agora depois não conseguimos explorar. É assim, o que eu pergunto é 30 segundos, Pedro. Qual foi a mais-valia que a região de turismo da Serra da Estrela neste momento trouxe em termos turísticos, objetivamente, e em termos potenciais para Ceia? Expliquem-me, se me quiserem explicar. Fica para o próximo programa. Podemos falar sobre isso. Mas não vais buscar a cartilha da região de turismo da Serra da Estrela. Mas vamos terminar. Vamos terminar esse tema. As pessoas lá fora. Vamos terminar esse tema. Eu queria avançar para um outro que está a preocupar muito os concelhos aqui da Corda da Serra, que têm, portanto, estão a ser confrontados com esta questão relativamente à cobertura do sistema de televisão digital terrestre. No caso do Concelho de Ceia, há dados da Anacom que apontam para uma cobertura de 67%, o que significa que o restante neste momento está numa zona sombra e, portanto, há centenas e centenas de pessoas que vão perder, não vão ter acesso à televisão, ou vão ter que o pagar para fazer. E essa é uma questão que está a preocupar muito, sobretudo a Câmara, claro, na medida em que têm chegado inúmeras solicitações sobre este tema ao município. Este é um assunto muito importante. É um assunto muito importante. Pode não parecer, mas é. É assunto muito importante e não é um assunto político. Porque está a criar mal-estar nas pessoas que estão no território. E sobretudo as pessoas mais frágeis. Eu acho que nós devemos ter para com eles uma certa atenção. Primeiro, as pessoas, e elas ficam diminuídas desse seu direito de serem comunicadas. Por outro lado, há uma questão, para além do social, que é de impacto ambiental. Nós passamos anos a tirar antenas e arames de cima dos telhados para que as nossas aldeias de montanha tivessem o aspecto que hoje têm. Numa situação destas, provavelmente vão ter que voltar às velhas antenas parabólicas para poderem receber um sinal. Olha-se para o Piódão, por exemplo. Piódão, a cabeça, pronto. Essa é a segunda parte. Eu sei, e perdoa-me a inconfidência o Dr. Jorge Brito, vereador da Câmara Municipal, perdoar-me a inconfidência, porque trata-se de uma conversa muito pessoal, onde ele demonstrou grande preocupação sobre esta questão ambiental, sobre esta questão estética, quando nós estamos a trabalhar para apresentar uma face bonita do nosso território, que são as aldeias de montanha, temos que voltar outra vez a andar a pendurar latas para poder ver televisão nessas áreas. Por outro lado, se me permites, pelo vosso poder de síntese destes últimos 5 minutos. Eu sei que o Dr. Jorge Brito tem tido conversas com responsáveis políticos do Governo sobre esta matéria. Sei também que o facto de não estarmos a ser cobertos a 100%, mas a 70%, é uma questão técnica, que tem soluções técnicas que vão ser encontradas. Agora, a questão e o grande ponto de interrogação é quanto tempo é que essas pessoas irão ficar privadas desse
direito, entre aspas, de serem comunicadas pela comunicação social através daquilo que é os meios mais normais, que é a televisão, enfim. Entre esse impacto ambiental e a privação de televisão, sobretudo para pessoas mais debilitadas, pessoas que vivem a solidão da sua própria casa, nas nossas localidades, das nossas aldeias, idosos, que a única companhia que têm é a televisão e que se vão ver privados desse direito, a mim preocupa mais isso do que o impacto ambiental que as parabólicas podem constituir. Mário, de todo modo, não há mais e o mesmo. Essas pessoas idosas de todo modo, podem ter televisão na mesma. De todo modo, não ficam privados de televisão. Ficam privados. Se vão estarem a pôr uma antena parabólica, se até ao dia 26, calma, deixa-me só a questão é que para resolver um problema social, vamos arranjar um problema ambiental. Se até ao dia 26 de abril não resolverem o problema. Às vezes fica um bocado. Vamos ouvir o Mário, já passamos ao Pedro. Desculpa. Se até dia 26 não resolverem o problema das pessoas e, sobretudo, nas tais zonas sombra, eu, por exemplo, lembro-me de algumas freguesias do nosso concelho que têm grandes dificuldades até por causa da montanha. De Vãozinho para O lá. Sabogueiro é uma aldeia, o Sabogueiro é uma aldeia que tem problemas, que não tem, ainda hoje tem um retransmissor para toda a aldeia. E esse retransmissor vai ser desligado e toda a aldeia fica privada dos 4 canais. Jogo que pago na altura até por população, através de um peditório. A freguesia de Vida vai viver desse problema. Portanto, eu acho que isto tem que ser ultrapassado. E mais grave, a Zone e as grandes companhias estão a utilizar este esquema para fazerem grandes negócios. Estão a iludir pessoas idosas a dizer que oferecem os canais Mel e outros gratuitos para depois daqui por meio ano lhes mandarem a fatura 9 e 10 euros por mês. 2 minutos e meio, ainda quero ouvir o Pedro Marcos e Manuel então sobre a questão para terminar. Eu penso que como tudo, quer dizer, as empresas e a macroeconomia têm que avançar e, portanto, independentemente da questão territorial. A TDT tem um sistema, segundo daquilo que eu pude ler e que me deram explicar, tem um sistema linear de emissão, enquanto que antes era um sistema de ondas e, portanto, as ondas podiam eventualmente ir captar de um lado e do outro. E, portanto, agora é muito retilíneo e parece que é uma questão muito mais difícil de realizar. O que é que se pode fazer aqui? Bem, enfim, aqui poderá haver aquilo que já está a pedir a outros municípios e a outras câmaras, que elas próprias consigam também aí, nesta questão, e eu estou perfeitamente de acordo com o que Vão passar a batata quente mais uma vez para as câmaras. Não é assim, se calhar isto foi feito sem grandes estudos e sem estudar convenientemente. Parece um processo apressado. Exatamente. Portanto, isto foi feito em cima do joelho. Não digo em cima do joelho, mas muita coisa neste país mas aí concordo perfeitamente com o Mário Jorge diz e realmente há muita gente e concordo com a questão ambiental. Há questões ambientais que são graves, que é abrir cavernas, abrir crateras a céu aberto, lixeiras. Gastaram não sei quantos milhões no Piova. Uma parabólica, gastaram não sei quantos milhões no Piova. Essa eólica também para mim, eu vejo pinheiros de metal. As eólicas para mim também me afetam visualmente e também me estragam a paisagem. Perfeitamente. Entretanto, vamos aqui. Então, qual é o problema de criar ali uma situação em que tem que se olhar, porque realmente, e nesses últimos dias, eu vou ser breve, nesses últimos dias temos visto diariamente na televisão. Isto também é uma questão de sensibilidade de cada um, não é? E milhares eu acho de pessoas mal, que dependem da televisão. Por textos aí. Muito bem. Manuel, então, uma última impressão sobre este tema. Eu acho que isto foi feito em cima do joelho e depois teve que se apressar, não é? Porque havia gente interessada e para não perder mais uns milhões teve que ser feito à pressa e pronto. Muito bem, vamos ter que terminar, estamos no final. Eu quero apenas fazer referência a algumas das mensagens que nos têm chegado. A Helena Pimentel felicita toda a equipa pelo programa, o mesmo a Adriana Pereira, também aqui a Anabela Queiroz, que diz que é bom termos entre nós um programa de tão ilustres comentadores. No entanto, crê que além de
de comentarem também deviam apresentar algumas soluções. Exatamente. Em algumas alturas tem toda a razão. Têm-no feito. O Miguel Machado, que também diz que o programa está bem elaborado, coordenado, comentado e sugere até a realização de um programa ao vivo. Vamos pensar no assunto. A Cristina Ferreira, que vive em Elizabeth, diz que é bom sentir o pulsar da sua terra via rádio. O Telmo Andrade também dá parabéns a toda a equipa pelo programa e deseja felicidades. O Joaquim Vitorino no mesmo sentido. A Ana Godinho, que diz que é uma ouvinte fiel e que, na sua opinião, o debate não devia ser interrompido pela rúbrica. Fica a sugestão. Depois a Diana Simões também sugere que seja debatido um destes dias a questão do emprego. Já o fizemos. Depois sugere aqui também a repetição no outro horário, a ouvinte Licínia Nogueira. O Marco Santos diz que sabe a pouco, devia ser mais tenso, entre outras sugestões que encontramos aqui. Bem, vamos finalizar com uma proposta relativa ao encontro de folclore no dia 29. Hoje é sábado, é hoje. É domingo. Domingo à tarde. Amanhã à tarde. Com o Rancho Folclórico de Paranhos, o Rancho de Santiago de Sionvalde de Espinho, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Fátima e também o grupo da Casa do Povo de Fermentões Guimarães. É na Casa da Cultura, hoje, ou melhor, amanhã. O programa é gravado, recordem-se, a partir das 15h30. Um bom resto de fim de semana.